Pessoal, estou aqui para mais uma vez apresentar a continuação nesta aula 81 de mais o desenvolvimento e apresentação do terceiro pilar de gestão de serviços e principalmente manutenção. No primeiro pilar, nós apresentamos a questão da importância da identificação de ativos, de sistemas, de unidades, subunidades, equipamentos, com a nomenclatura de tags e códigos de equipamentos. No segundo pilar, apresentamos a questão da importância da definição de tipos de ordens de serviço, tipos de serviços, na realidade, que podem ser os serviços sistemáticos ou não sistemáticos. Nesse terceiro grande pilar, que nós precisamos estar atentos, é a questão de orçamento. Todos nós, para executar qualquer atividade, essa atividade tem que estar orçada, para que eu compare depois o que eu orcei com o que eu realizei, com o que eu utilizei de recursos na minha obra, na minha manutenção, no meu serviço, na minha melhoria, na minha atividade. Então, eu vou dar como exemplo o software de gestão de serviços SG Serve, que tem aqui no seu módulo do menu principal orçamento, a possibilidade de você incluir orçamento, ou então aqui verificar o teu orçamento, né? Isso pode ser feito de forma por fora de uma OS, ou seja, de um serviço, de uma ordem de serviço aberta, entrando por aqui, ou vou dentro de serviço e planejamento, busco uma OS e através dessa OS eu abro um orçamento específico daquela OS, ok? Então vamos usar essa opção. Eu estou buscando serviços de obras e melhorias que eu estou fazendo. Então eu vou buscar para o tipo de serviço, que é OS não sistemática, quais são as melhorias que estão em andamento. Por exemplo, eu tenho várias melhorias aqui listadas, né? Eu filtrei simplesmente o tipo de serviço. Vamos nos atentar a uma OS específica aqui, que eu tenho de exemplo, que é uma reforma completa no tanque de óleo do subsolo da empresa ABC, empresa cliente, o tag, identificação. Eu abri essa OS não sistemática do tipo melhoria, obra, que está planejada para a semana 49, semana atual. Vindo aqui em recursos e despesas, eu tenho todas as possibilidades de realização de despesas. Mas eu tenho uma aba também aqui, orçamento. Repara que me mostra que eu tenho aqui nesse meu caso, orçamentos de mão de obra, né? Envolvendo apropriação de mão de obra, orçamentos de previsão de compra de materiais ou utilização de materiais, vamos dizer assim, de almoxarifado, né? Eu tenho um valor aqui de R$8.000, né? Que deveria ter sido apropriado em 17 de maio, foi só parcialmente apropriado e gasto. E você já tem aqui algumas estimativas que, vamos dizer assim, foram esgotadas de mão de obra em alguns dias, totalizando aqui um valor já totalmente apropriado de cerca de R$18.000 aqui de mão de obra, né? E parcialmente aqui parte desse valor. Bom, meu orçamento total é de R$56.000 de despesa, negativo porque é despesa. Se houvesse uma análise de receita e despesa, eu teria os valores positivos de receita. E a diferença aqui seria o lucro desta OS, que é obtido pela subtração das receitas do valor de despesa. Ok? Bom, eu tenho esse valor. Eu posso a qualquer instante entrar aqui no cadastro
e filtrar, por exemplo, tudo, já vem a OS, no período que eu quiser, tudo que eu orcei, por exemplo, para mão de obra. Eu desmarco todos os itens aqui e deixo só a mão de obra. Então, inicio o filtro para aquela OS em questão. Existe uma previsão aí de R$23 mil em mão de obra, tá certo? Bom, vamos ver quanto eu já gastei de mão de obra. Eu saio do orçamento e vou aqui em recursos e mão de obra. Reparem, eu só gastei até agora R$175, quer dizer, praticamente não gastei quase nada que estava orçado lá naquela previsão. Bom, da mesma forma, eu posso vir no orçamento e verificar, por exemplo, essa obra do galpão. É um contrato com fornecedor, que já tenho um contrato estabelecido ou não. Isso a gente vai, aqui eu estou na fase de orçamento, e me permite inserir aqui ou colocar, ele está me avisando que no dia 1 de julho eu deveria ter apropriado algo para pagar numa certa data aí. E o valor de R$5 mil, que estava previsto de despesa em contrato com o fornecedor, né? Se eu for aqui em despesas e contrato com o fornecedor, repara que eu já tive todas essas despesas totalizando R$23.800 já gastos com serviços de terceiro, com contratos medidos e possivelmente já pagos, né? Se você tiver em uso o modo financeiro. Então, se eu for aqui em orçamento, eu vou filtrar tudo que eu tive contrato com fornecedores, né? Repara, eu vou listar, eu gastei 23 mil, eu tenho 40 mil, então eu tenho um saldo ainda a gastar de 40 mil no orçado contra 23 mil já gastos. Bom, então reparem, é muito importante vamos dizer assim, esse módulo orçamento e esse terceiro pilar antes de eu começar a realizar qualquer serviço, né? Eu tenho que ter quanto eu tenho de orçamento, ou para o ano, ou para toda a manutenção, para todo o setor de obra, para uma determinada obra, para uma determinada ordem de serviço. E eu consigo, através desse módulo de orçamento, incluir orçamento para uma OS ou para NOS e, de certa forma, acompanhar e apropriar e acompanhar e controlar através de relatórios, que eu tenho aqui através de relatórios de custos, né? Que eu posso ter despesas totais, a comparação entre orçado e realizado. Então eu consigo ter, ou se eu tenho receita, se eu uso o modo de receita, né? E até se eu uso o modo financeiro, de contas a pagar e receber. Então, o modo de orçamento, eu pelo menos considero, é um terceiro pilar de gestão que te permite manter o teu projeto, tua obra, teu serviço sob controle de receitas e despesas. Consequentemente, o controle sobre o lucro, né? Previsto e lucro real. Lucro orçado previsto, lucro real obtido. Ok? Bom, continua assistindo essa série de videoaulas no nosso canal de YouTube sobre os grandes pilares de sustentação da gestão de prestação de serviços e manutenção. Quem gostou da videoaula pode curtir no nosso canal do YouTube SGServe, Software de Gestão de Serviço, através do nosso site sgserve.com.br, através de telefones, e-mails e contatos, ok? Muito obrigado, até a próxima videoaula.